Olá, galerinha. Bom dia para vocês. Depois de passarmos então pelos povos entre o Tigre e o Eufrates, ou seja, os povos mesopótamos, potâmicos, os povos mesopotâmicos, sumérios, acadianos, amorritas, elamitas, elamitas mais para o Irã, né? Um pouco mais da origem persa, né? Mas enfim, assírios, caldeus. Então, esses povos que criam do Código de Hammurabi, que é o primeiro código de leis escritas, aos zigurates, que é os grandes templos, tá? Até passando, obviamente, pelo nascimento da escrita, que é a escrita cuneiforme, então, que tiveram importância gigantesca na construção do mundo antigo, a gente para agora com o nosso primeiro povo semita, né? Vamos pensar o seguinte: quando a gente fala de pré-história, passagem da pré-história para a história, a gente fala de alguns elementos. Dentre esses elementos, a gente fala dessa grande invenção suméria que é a escrita cuneiforme, tá? Mas, para além disso, outro importante fator que representa, inclusive, a constituição do Neolítico é o fato de que as civilizações, aos poucos, vão deixando de ser nômades, vão se tornar seminômades e até que elas se tornam sedentárias, ou seja, fundam vilas, fundam cidades, e isso representa o quê? Agricultura, terras irrigáveis, obras públicas, uma organização das obras públicas, ou seja, a necessidade de ter um líder, de ter alguém que controle, o imperador controle e administre essas cidades, tá? Então, esse apontamento ele acontece com os fenícios, tá? Os fenícios, assim como os hebreus, eram povos semitas nômades, ou seja, não tinham uma casa. Por isso que é tão importante na mitologia hebraica a ideia de ir para Canaã, a terra prometida a Abraão, onde jorra leite e mel. Por quê? Porque eles não tinham uma terra fixa, eles não tinham um lugar. Inclusive, vocês vão ver quando a gente estiver falando dos hebreus, que os hebreus, o primeiro lugar que os hebreus viram, assim, encontraram uma questão de sedentarismo, de flertar com o sedentarismo, foi em Ur. Ou seja, foi na cidade suméria. Então, nós estamos falando de matrizes de povos ou famílias diferentes. Todos estes povos ou famílias têm origens parecidas, desculpa, próximas, tá? Mas eles vão e caminhar para um tipo de cultura, um tipo de civilização, um tipo de organização diferente. Então, a matriz dos fenícios e a matriz dos hebreus é a mesma. São povos semitas, nômades, que vão se tornar aos poucos seminômades e depois vão se tornar sedentários. Para ser um povo sedentário, tem que ter cidade. Se tem cidade, tem agricultura e tem, obviamente, pastoreio, tem uma forma de sobrevivência que não é mais a sobrevivência pré-histórica paleolítica, que é a de povos coletores, né? Então a gente está falando o quê? A gente está indo em direção à construção da história. Então essa história antiga, ela na verdade, ela mostra os limites entre aquilo que é pré-histórico e aquilo que é histórico, porque é a constituição das civilizações. As civilizações estão se formando e este homem, este humano, está construindo uma cultura ao seu entorno. Mas vamos especificamente para os fenícios, então. Era uma área da Ásia Ocidental chamada Fenícia, obviamente, se são os fenícios, é porque eles moram na Fenícia. Civilização grega é porque moram na Grécia. Civilização romana é porque moram em Roma. Egípcios porque moram no Egito. Então, obviamente, se são fenícios, moram na Fenícia, que é uma região da Ásia Ocidental, aonde as cidades-estados fenícias elas surgiram como centros comerciais e os fenícios construíram uma rica sociedade colonial ali nas montanhas do Líbano. A gente tem ali um corredor, né, ali, né, litorâneo
Depois da Península do Sinai ali, aí vai ter Rio Jordão, tem um corredor ali que liga, obviamente, o Egito, a África, ao Oriente Médio e à Ásia. Então, nós estamos falando de povos indo-europeus? Sim. Do sudoeste asiático? Sim. Do Oriente Próximo? Sim. Então, a Fenícia está relacionada com essa região, tá? Abaixo do que é hoje a Turquia, a norte do que é hoje o Egito, ali na região que a gente tem disputas territoriais até hoje, ali na região da Palestina, do Líbano, ali dessa região ali, tá bom? A sociedade fenícia era uma sociedade comercial, diferente das outras sociedades que a gente já vira, né? É diferente dos egípcios, por exemplo. Lembra do Heródoto? O Egito é a dádiva do Nilo, né? Não é só uma dádiva do Nilo, os egípcios. Os egípcios são uma dádiva da agricultura. Porque depois das cheias e baixas do rio Nilo, o que fez o Egito ser o Egito era a construção dos canais públicos estatais de irrigação. Né? A mesma coisa acontece com os fenícios. Eu posso estar na Foz ou posso estar no nascedouro do Tigre e do Eufrates, mas as civilizações mesopotâmicas elas vão se desenvolver a partir também da agricultura e da pecuária que vão ser colocadas ali na região mesopotâmica entre o Tigre e o Eufrates. Posso estar em Babilônia mais abaixo, posso estar em Nínive mais acima, mas o fato é, o Assur ou embaixo aqui em Uruk, ou Lagash, mas não importa o lugar que eu vou me estabelecer. O importante é que mesopotâmios e egípcios são dádivas do processo de sedentarização agrária. Porque, obviamente, uma civilização precisa comer. A gente está resolvendo um problema de cada vez. Mesopotâmios resolveram o problema da roda, do arado, né, da escrita. Os fenícios vão inventar praticamente o comércio. Por quê? Porque os fenícios não são uma dádiva da agricultura, tá? Eles estão, obviamente, no oeste do Crescente Fértil. A gente já viu, já mostrei para vocês qual que é a região do Crescente Fértil. Então, numa região de litoral ali com o mar Mediterrâneo, tá? Vou mostrar vários mapas, isso vai ficar super tranquilo de ver, tá? Então, extremo oeste do Crescente Fértil. Se é, então, uma região de montanhas, das montanhas do Líbano, a agricultura era difícil. Então, por ser difícil a agricultura, os fenícios vão se ver obrigados a fazer outra coisa para conseguir sobreviver, tá? Então, eles vão desenvolver principalmente o trade, né, o comércio, e aquilo que vem do mar, né? Seja o mar para a subsistência, estamos falando de pesca. Então, os fenícios vão ser conhecidos como hábeis pescadores, hábios marinheiros, porque não era só pesca que eles faziam no mar, né? Eles faziam comércio, faziam transporte de mercadorias entre as civilizações, entre os povos, mas então eles eram, né, marinheiros e vão se constituir enquanto marinheiros experientes. Como havia falado para vocês, os fenícios eram semitas, né? Estavam ali, essa região aqui chamada também de Cananeia, né? Biblicamente a gente viu os hebreus lutando para derrotar os cananeus e os filisteus, a gente vai ver isso numa próxima aula, mas então eram semitas ali, parentes dos cananeus, de uma mesma ordem comum, há 3.000 anos antes de Cristo. Antes da conquista hebraica, obviamente, da região, né? Ocorreu, então, a invasão nessa região, né, dos amorritas. Amorritas, gente, são os antigos babilônios, tá? Vieram antes de assírios e caldeus, tá? Depois, os hebreus conquistaram essa região, tá? Né, que foram, no momento dos patriarcas, as primeiras invasões hebraicas. Aí os hebreus foram dominados pelos egípcios e quem dominou a região foram os filisteus. Quando os hebreus rompem a sua prisão no Egito, aí os hebreus, vai chamar período dos juízes, vai tentar dominar de novo a região contra os filisteus. Mas é tudo ali a região do litoral sul das montanhas do Líbano.
enquanto os fenícios vão ficar mais na região centro e na região norte da península, tá? Da região. Eu vou avançar aqui um pouco para a gente dar uma olhada no mapa, depois eu volto aqui. Aqui que está a região da Fenícia. Vocês conseguem ver aqui é o mar Mediterrâneo, né? Aqui Chipre, né? No mar aqui a ilhota. E aí que então Biblos, Sidom, que são grandes cidades, né? O Garite, né? Não está aqui, é também uma cidade fenícia, é uma feitoria fenícia, tá? Mas a principal região aqui, você tá vendo? Mas, professor, tem muito ponto fora do mapa verde. São fenícios, gente? Os fenícios vão construir cidades, estados e zonas de comércio. Então, mesmo que as cidades estejam fora aqui, são cidades que vão dar origem ou vão dar sequência à constituição dos fenícios, mas enquanto território, logo aqui, tá? Se a gente começa aqui a ver aqui nesse mapa, aqui a gente consegue ver o verdinho que estava ali, o verdinho, né, fenício, e aqui a gente está vendo zonas de desenvolvimento do comércio fenício. Eles vão até a beirola aqui do estreito, né, que vai dar origem aos povos, meu Deus do céu, ibéricos, tá? Lembra lá do Asterix e do Obelix, né, que são os povos da Galácia, né, os gauleses, tá? Então, os fenícios vão ir longe, então, desse desenvolvimento do comércio, né, pegando, então, o norte, né, cartaginês, né, o norte, né, marroquino, né, do território africano, e vão ter comércio na Sicília, em Sardenha, né, nessas duas grandes ilhas ítalo-francesas ou franco-italianas, né? Sicília e Sardenha, e obviamente em Chipre também, tá? Nesse mapa a gente consegue ver aqui a parte sul, essa pequena, aqui a gente vê o Egito, né, que vai ter comércio com os fenícios também. Aí a gente tem essa península aqui chamada Península do Sinai, e a parte sul, como eu falei aqui, a gente vai ter Jerusalém, tá? Então, abaixo de Tiro aqui, né, a gente vai ter a civilização hebraica e a norte a civilização fenícia. Mas aqui a gente está colocando, então, a área, então, de comércio, né, as rotas, rotas trade, né, trade routes, né, as rotas comerciais, né, dos fenícios aqui. Que a gente consegue ver melhor as três grandes cidades fenícias, Biblos, Sidom, Tiro, tá? E mais uma vez as rotas comerciais, tá? Beleza? Então, essa região toda aqui da Hélade, né, grega, então, né, a gente divide aqui, né? No norte, a gente tem, né, um comércio mais grego, né, e o fenício mesmo são os amarelinhos, tá? Aqui são o alfabeto fenício, a gente vai continuar então. Vamos lá. Então, beleza. Já entendemos então que são povos marinheiros experientes que dividiram a região ali na parte norte, centro-norte com o povo semita fenício e mais ao sul então os hebreus, né, e os filisteus ali que vão estar ali no período do Juízes. A gente vai ver essa aula aí quando estiver falando dos hebreus. Principais cidades fenícias: Biblos, Sidom, Ugarit e Tiro, né? Mais importantes, mais populosas, mais desenvolvidas, tá? Entre 1200 2200 e 1200 antes de Cristo, né, os fenícios vão ser invadidos por assírios, né, neobabilônios, né? Quando você vê neobabilônios, gente, são caldeus. Antigo-babilônios são amorritas. Persas, gregos e romanos. Podia colocar aqui, depois de persas ainda, gente, acho que não estava no livro didático que eu peguei, né? Macedônios também, tá?
Então, tem toda essa galera que vai dominar em algum momento os fenícios, mas sempre vão estar resistindo ali, vão continuar fazendo um comércio, tá? Colônias fundadas em rotas, que eram feitorias, né? Celta, Malta, Chipre, Sardenha e toda a costa ali mediterrânea, seja africana ou seja europeia, vai ter alguma influência ali fenícia, vai chegar um pouco da cultura fenícia ou vai ter feito alguma relação comercial com os fenícios. Eles tinham agricultura, gente? Tinham agricultura. Só que a terra ruim, a gente vai ver a mesma coisa acontecendo com algumas cidades-estados gregas, entendeu? Então, não conseguia produzir muita coisa, né? Eles tinham vinho, ou seja, plantação de videiras, que são árvores, né, que se desenvolvem com pouca terra e encostas, e a azeitona, no caso as oliveiras, tá? Então eu tenho boa produção de vinho e boa produção de azeite, tá? Tanto que o vinho fenício e o azeite fenício eram reconhecidos em todos os povos antigos indo-europeus, né? Ali, não só indo-europeus, né? Mas europeus e africanos também gostavam muito, apreciavam muito, porque eram famosos os vinhos e azeites produzidos pelos fenícios. Produziam cereais? Produziam um pouco de trigo, sim. Mas a maior parte do alimento fenício mesmo vinha da troca de trade, né, de comércio, né? Mas eles produziam cereais. Gente, o que compõe esse cenário aqui, e obviamente nas encostas também tinha pecuária de carneiros. Chama-se o famoso, né, modo de vida alimentar, né, a culinária do Mediterrâneo, né, a cozinha mediterrânea, que é baseada nisso, né? Cereais a gente está falando de quê? De principalmente trigo, então o pão, carne de carneiro, pão, azeite e vinho. Obviamente, peixe. Então, essa a cozinha mediterrânea. Os fenícios estão na base da constituição da cozinha mediterrânea, tá? Mas eles, como eles tinham, então, pouca terra agricultável, né? E que precisavam, então, trazer para dentro ali da civilização mais alimentos, eles desenvolveram outros tipos de produções. Eles vão ser os primeiros a criar o sopro de vidro, ou seja, o vidro soprado, tá? Eles vão ser hábeis artesãos, vão construir, obviamente, de cedro libanês os seus barcos, então há um desenvolvimento náutico importante na Fenícia. Eles são os primeiros a tingir tecido. Quando a gente está falando de tecido aqui, a gente está falando de tecido de lã de carneiro, né? Então a lã era tingida por um tipo de púrpura chamada murex. O que é murex, gente? Era um molusco que era pescado ali na costa do Mediterrâneo. Então eles traíam a tinta do molusco, né, do polvo aí, do murex, que era púrpura, eles tingiam a lã, e aí então foi um tecido famoso no período, tá? Porque, obviamente, a maioria das roupas eram bastante cruas, né? E, obviamente, produção de artigos de luxo. Artigos de luxo, gente, entendam joias, entendam armas, entendam móveis. Eles eram bastante hábeis na construção, né? No caso, na arte da construção de móveis de madeira. Então, tudo isso aqui, gente, esse artesanato fenício, né, vai chamar, obviamente, a atenção e vai ser fruto do comércio, né? Grandes, então, civilizações queriam produtos fenícios, né? Joias fenícias, tecido fenício, vinho e azeite fenício. Então, por isso que eles se jogam a fazer comércio, a fazer trocas comerciais. E esse comércio, então, vai trazer grande riqueza para os fenícios. E aí, gente, quando a gente fala dos fenícios que estão no mar fazendo comércio, gente, não é só comércio dos produtos que eles fabricavam.
eles também serviam, então, para fazer, levar, e aí por isso transporte, de mercadorias entre as civilizações, sei lá, os hebreus querem fazer, os egípcios querem fazer transporte de alguns produtos para a Turquia, né? Então, o que acontecia? Iam lá os fenícios, pegavam os produtos, né? Os fenícios estão para o mundo antigo, assim como os holandeses estão para o período ali do século XVI e XVII, né? Então, eles faziam esse transporte de mercadoria. Óbvio que eles faziam também tráfico de pessoas, tráfico de escravos. Então, não, as pessoas, quando viam os fenícios chegando, gente, escondiam as mulheres, porque eles raptavam mulheres, crianças, colocavam ali dentro dos barcos. Porque a gente tem uma visão romântica, às vezes, das civilizações antigas, né? Fala, ó, oh, que beleza, são comerciantes. Aí você pensa um marinheirozinho chegando, ho, ho, ho. Não, velho, chegou os comerciantes, ó, isso aqui é tanto, isso aqui é tanto. Deu sopa ali o menino, vou levar esse menino aqui comigo e levo o menino. Quer dizer, as coisas ali não são ainda tão tranquilas quanto se imagina. E, obviamente, vão roubar também, vão fazer pirataria, né? Tráfico de pessoas, tráfico de produtos, transporte, pirataria, roubo, tá? Então, mas eles estão ali no mar, ali os fenícios no mar. E vão fazer exportações, né? Marfim, prata e esses povos escravizados aqui. Marfim, principalmente ali do que vai ser Cartago, né? Dos cartagineses ali do norte africano, prata e escravos. Mas, professor, como que era o poder político nos fenícios? Como é que eles organizavam um Estado? Primeiro, essas cidades-estados, gente, quando a gente vê a palavra cidade-estado, a expressão cidade-estado, a gente está querendo dizer que dificilmente se desenvolve um império unificado, tá? Não há uma formação de uma confederação fenícia, o povo fenício, a civilização, a pátria fenícia, né? Porque a gente consegue perceber que, né, Nabucodonosor, quando a gente está falando de babilônios, ou a gente fala dos faraós egípcios que vão unificar o baixo e o alto Egito, né? Então vai ter uma figura de um grande líder, né? Eu sou Ciro I, eu sou Nabucodonosor, eu sou Tutankhamon, né? Um líder unificado. Os fenícios não têm isso, tá? Então, são cidades-estado extremamente autônomas. Inclusive, nunca vão conseguir formar uma confederação que vai chamar a Fenícia. É um povo, né, fenício, que está ali na região da Fenícia, é um povo que era semita, se estabeleceu ali e vai praticar o comércio. Mas não existe isso aqui, tipo assim, nós somos ali da mesma, somos de cidades e diferentes e somos amiguinhos, só porque nós somos fenícios. Não existia nos fenícios a sensação de pátria. Então, muitas vezes o que acontecia era o seguinte, vinha um povo assírio conquistar Tiro, né? O povo, então, outra cidade fenícia vai chegar assim: opa, bora ajudar essa galera aí a bater em Tiro para a gente dominar e saquear Tiro também. Então não tinha esse negócio assim de somos irmãos porque somos fenícios, ou estamos aqui dentro da mesma civilização, da mesma cultura, da mesma pátria, todos sobre a liderança do fulaninho, né? Do líder religioso sacerdotal Fulanoff, né? Não tem um Fulanoff fenício, né? Não formam confederações. Eram povos invejosos, inclusive, e ajudavam os agressores externos. Então, eles não se ajudavam, tá? Então, o que acontece na Fenícia é que sempre tem uma hegemonia, eles vão continuar ali, mas sempre tem a hegemonia, o domínio de um outro povo. Por isso que eu fiz questão no. Não tem, Leonardo, não tinha esse fair play, essa noção de time, não. Tá? Então, o que Professor, acontece? Fala, Eduardo. mas eles tinham essa noção de, tipo, cidade, por exemplo, o pessoal de Tiro que era atacado, eles se defendiam como uma certa unidade ou Sim, a não? cidade, sim. É a mesma estrutura que você vai ver, Eduardo, com Atenas, Esparta e Tebas, por exemplo. Tá? Eram cidades
Estado com um tipo de organização diferente, com um tipo de cultura diferente e que viviam ali, se conheciam como gregos, né, que eram helenos, a ideia de heleno, a ideia de grego, mas é uma cidade-estado, é uma cidade completamente independente da outra. Entendeu? Por não ter uma unidade política, é porque eles sempre vão ter alguém que vai ter unidade política que vai dominá-los. Quando eu falo de imperador, seja patesia, imperador, ou faraó, nós estamos falando de civilizações que se unificaram de alguma maneira, né? Toda civilização tem um Menés. Menés, gente, foi o primeiro faraó do Baixo e do Alto Império Egípcio, que dá ideia de unidade, de pátria. Né? Sempre vai ter um Abraão, um Jacó, um Isaac, né? Sempre vai ter um líder, né? Vai ter um Davi, um Salomão, como nos Hebreus. Os fenícios não têm isso. Ok? Né? Eles vão ter alguns reis, inclusive, que vão estar dentro daquela cidade. Por exemplo, Tiro já teve um importante rei de Tiro, ou líder de Tiro, chamava-se Irã, que é do tempo de Salomão, tá? Então, o rei Irã de Tiro é um importante exemplo de um monarca ou de um líder fenício, mas é de Tiro, não é de Biblos. Percebe? Então, se Tiro vai ser atacada, vai ter rei, tem organização política, tem classe sacerdotal, tem trabalhadores, tem caso homens livres e tem escravos. Mas não está nada ligado a outra cidade-estado fenícia. Perfeito, Eduardo? Deu para entender. Obrigado, professor. Então, vamos lá. Então, cada cidade-estado vai possuir um líder, um rei, tá? E vão ter sacerdotes também, que vão ter a classe sacerdotal que tinha muito poder também. A elite era formada por isso, né? O rei, a corte, o sacerdote, os anciãos e magistrados, né, que formavam, de certa forma, um conselho do rei, ou seja, uma aristocracia. A aristocracia, a gente, é poder de poucos, tá? Então, são a elite. E essa classe dominante fenícia, que são os armadores, ou seja, os donos dos barcos, né? Os grandes proprietários de terra, porque tinham latifúndios, aspas, né? Que vai ter o grande produtor de trigo, o grande produtor de vinho, o grande produtor de azeite, os comerciantes, sacerdotes e a burocracia estatal, porque tinha organização do Estado, né? Cobrava imposto, tá? Abaixo eu coloquei 2 ali, porque é em segundo, significa em segundo. Os homens livres, que são os demais, os artesãos, tá? E os escravos, que não eram semitas, não eram fenícios. Geralmente eram de povos estrangeiros que eram raptados e escravizados. Tá? Religião e cultura fenícia. A maior conquista dos fenícios foi o alfabeto, ou seja, um alfabeto com 22 letras e que vai ser adaptado, né, para o grego, que vai sofrendo adaptações até chegar ao nosso alfabeto ocidental. Então, o ancestral do nosso alfabeto, né, o A de amor, B de baixinho, C de coração, ele é fenício. Não tinha ainda as vogais, mas tinha um conjunto, então, de sílabas, né, que eram para os comerciantes, né, conversarem, tá? Aqui, quando eu falo, gente, alfabeto, é claro que tem o alfa, tá? Então vocês conseguem ver, tem um A, mas o lance é que vão sofrer alterações. Mas bendito aqui está o bendito do alfabeto fenício, né? Alfa, beta, e aí por aí vai, né? Em comparação aqui com o grego e em comparação com o alfabeto latino, que é o que a gente usa hoje. Então vai sofrer adaptações para o grego e depois pro latim, tá? Professor, é só o nosso alfabeto que é derivado desse ou tipo de outros lugares também, sei lá, o russo, que é completamente diferente? Aí eu já não sei. Eu sei o quê? Que o alfabeto fenício originou o grego e o nosso alfabeto hoje tem essa ordem, que é bem diferente do cananite, por exemplo, que é bem diferente do egípcio, que precisou da pedra de Roseta, que é bem diferente da escrita cuneiforme ideográfica,
né, mesopotâmica. A ideia é ter um alfabeto. Óbvio que os mesopotâmicos também vão chegar e gerar um alfabeto, tá? Mas o que a gente tenta aqui é sempre encontrar o quê? Uma relação aqui entre as línguas. Agora, especificamente o russo, eu não sei. Tá? Tá aí uma excelente pergunta para a gente fazer uma pesquisa, né? Se o alfabeto russo ele tem origens também influenciadas pelo alfabeto fenício. Não sei. Coloca alguém aí, faz um Google aí enquanto a gente continua aqui para ver se existe relação. Por favor aí. Bora ter um team play aí, como o Leonardo coloca aí, para a gente descobrir isso. Gente, eu realmente não sei. Tá? Sei que o alfabeto fenício foi constituído por 20 letras, foi o primeiro alfabeto, né? O grande artefato cultural fenício é o alfabeto, porque ele é o ancestral do nosso alfabeto ocidental. Ele foi inventado pelos comerciantes para registrar as atividades e adotado por muitos, incluindo os gregos e os romanos, e aí dando origem ao nosso alfabeto, tá? Religiões fenícias são religiões de tradições cananeias e, estranhamente, apesar deles não serem tão agricultores quanto egípcios e quanto hebreus e quanto mesopotâmios, eles vão conservar as tradições cananeias, né, com características agrárias, tá? A ideia de um deus, né, chamado El, que era pai dos deuses e dos homens. Gente, esse deus El, né, era um deus, né, que vai ser incorporado, né, pela religião hebraica. O Deus dos hebreus também nasce como o Deus El, que é o pai dos deuses e dos homens, que é o Deus fenício. Então, o seu Deus, se você é cristão, ele é o El. Ele começou como sendo El. Depois que ele vai o nome dele vai se mudar, ele vai virar Jeová ou Yahvé, mas o primeiro nome de Jeová é El. Fala, Leonardo. Só no negócio ali da Bianca, não tem que você falou pra gente dar uma pesquisada, eu pesquisei aqui, aí o alfabeto grego, ele deu origem a um alfabeto chamado alfabeto cirílico, e Que esse é o alfabeto alfabeto. cirílico vai dar origem ao alfabeto russo, que é até chamado de alfabeto cirílico moderno, alguma coisa assim. Uhum. E é isso aí. Perfeito, Leonardo. Então já está respondido também. Não está aí no texto que você achou, mas então quer dizer, o alfabeto fenício também é o alfabeto russo. Por quê? Se o alfabeto russo ele vem do cirílico, que é o alfabeto, perdão, que é uma variação do alfabeto grego, e o alfabeto grego surge do alfabeto fenício, o alfabeto russo também surge do alfabeto fenício. Obrigado, tá? Vamos lá, então. Valeu, Léo. Tamo junto, né? Descobrimos, Bia. Vamos lá. Então, o El, né, o pai de todos os deuses, inclusive era um deus, né, fraquinho, né? Os outros deuses, os filhos de El, sacaneavam esse deus El, tá? Porque era o deus pai, ele era confundido com uma figura mais de idade, mais idoso assim. Ele vai fecundar uma deusa Asherate. Ele tem duas mulheres, tá? Ele vai ter duas esposas, mas a Asherate ele vai fecundar com a estrela d'alva, e a Xerate, então, vai ter 70 filhos deuses de El. Por isso que El é o Zeus fenício, né? O pai dos deuses, tá? Então, 70, nem não dá para comparar com os Zeus, porque tiveram outros deuses pais, mas enfim, ela é o deus pai, né? Que vai ser pai de 70 deuses. Aí, interessante. Um dos filhos de El com Asherate, eu não coloquei aqui, mas vai ser Baal, tá? Que é um deus meio do mal, assim, que vai ser muito cultuado por uma religião que vai chamar Baalista, tá? Isso vai dar um problema danado para os hebreus e vai ser, inclusive, um deus adorado também na Mesopotâmia, tá? Mas Baal seria filho de El. E aí é engraçado que esses deuses fenícios, eles morriam e ressuscitavam toda hora. Então, para os fenícios, a viver e morrer era uma coisa comum, porque
se a natureza tinha ciclos, a religião do deus Elo fenício era uma religião de ciclos. Então, a árvore nasce, produz fruto, morre, do fruto nasce então outra árvore. Então, esses deuses nasciam, morriam, ressuscitavam, né? Era como a natureza que tem os ciclos, né? O ciclo, né, das estações do ano, tá? E os cultos, eles envolviam muitos sacrifícios, e aí não eram sacrifícios apenas de animais, eram sacrifícios também humanos, e nos templos aconteciam danças e orgias, tá? Professor, que povo safadinho, danças e orgias. Gente, essas religiões mais antigas, todas tinham a ideia de sacrifício, tá? Algumas vão restringir sacrifícios humanos e vão fazer sacrifícios mais animais, mas vamos lembrar que Deus pediu a Abraão o sacrifício de Isaac. Por quê? Porque os povos semitas entendiam que os deuses se alimentavam de sacrifícios, danças rituais e orgias. Isso vai estar só nos fenícios? Não, vai estar em mesopotâmios, vai estar em egípcios, vai estar nos hebreus, como vai estar também nos povos ameríndios. Incas, astecas e maias, né, tinham também concepções religiosas dessa natureza. Tá? Então, mostramos aqui o mapa dos fenícios, as rotas comerciais fenícias, o alfabeto fenício, e assim nós terminamos a nossa aula sobre civilização fenícia. Alguma dúvida? Gente, tranquilo? Acho que Fenícios não, top. professor. Acho que não, mas é que é muita coisa, né? Aí depois a gente vai revisando. Uhum. E aí vai ter, obviamente, oportunidade da gente de vocês tirarem dúvidas também, tá bom? Se surgirem mais alguma coisa. O capítulo que eu deixei para vocês no AVA fala sobre tudo isso daí, tá bom? Também, né? Apenas ali um resumo da aula de hoje. Então, perfeito, meus queridos. Muito obrigado pela presença de vocês. Vou terminar aqui a nossa aula de fenícios. A gente se vê na próxima aula. Grande abraço. Tchau, tchau.